Oi, eu sou o Vitor, esse é o Penso Logo Assisto e uma opinião muito difundida é de que a filosofia é inútil. Você certamente já deve ter ouvido alguém dizer isso aí por aí, mas afinal de contas, o que significa dizer que a filosofia é inútil? Bom, eu penso que há principalmente dois sentidos. O primeiro é o de dizer que a filosofia é uma atividade que não tem aplicação prática alguma, ela é totalmente dissociada da vida prática. Eu vou chamar esse primeiro sentido de sentido fraco. O segundo sentido é o de que a filosofia seria fatalmente falha por sua própria natureza. Seja porque as suas questões seriam, na verdade, fabricações, equívocos ou confusões, ou seja, não seriam questões legítimas de fato, seja porque ela não conseguiria resolver as questões a que se propõe. Eu vou chamar esse segundo sentido de sentido forte. Embora pareça apelativa a ideia de que a filosofia é inútil no sentido fraco, por se ocupar basicamente de questões muito abstratas e muito fundamentais, na maioria das vezes, simplesmente é falso que a filosofia é inútil nesse sentido. Primeiro, porque as questões filosóficas afetam às vezes diretamente áreas de utilidade mais prática. Questionamentos feitos em filosofia da ciência, por exemplo, sobre como nós deveríamos proceder ao elaborar novas teorias, o que difere uma atividade científica de uma não científica, que tipos de inferências aplicadas nas ciências são boas e etc., podem afetar diretamente a maneira como nós procedemos com as nossas práticas científicas e a maneira com a qual a gente interpreta os dados coletados da nossa investigação científica. E eu acredito que eu não preciso defender por que a maneira como nós procedemos com nossas práticas científicas é algo útil. Bom, no entanto, a relevância da influência da filosofia fica mais evidente em áreas como a ética, a filosofia do direito, a filosofia política e filosofia social, onde a atividade filosófica pode afetar diretamente as nossas práticas, o funcionamento das nossas instituições e das políticas públicas. Talvez um bom exemplo disso seja a questão da legalização do aborto. É uma questão extremamente delicada e polêmica e tem várias dimensões, não só uma dimensão filosófica, tem coisa de saúde e de política e de direito especificamente, mas a questão ética é central para essa questão do aborto e não importa qual seja o seu lado nessa questão, você vai querer ter um bom posicionamento, afinal o que está em jogo é muito importante e a reflexão filosófica atua justamente aí. Existem inúmeros exemplos na história de posições filosóficas afetando direta ou indiretamente o arranjo social de maneira significativa. É só você ver, por exemplo, como o iluminismo e o liberalismo ajudaram a moldar o mundo moderno. É importante notar também que considerações feitas em campos da filosofia mais desconexos da prática podem ajudar em questões mais próximas da prática, seja por algum insight ou por algum encadeamento de coisas. Uma segunda razão pela qual a filosofia não é inútil no sentido fraco é que ela pode contribuir com o desenvolvimento de algumas práticas e habilidades que podem ser úteis em praticamente qualquer atividade. A busca por clareza, a ponderação atenta e cuidadosa e a preocupação com uma boa argumentação e em que acreditar são características principais do pensamento crítico de modo geral. E são provavelmente a mais valiosa contribuição que a filosofia pode trazer para a vida prática. Eu falei mais sobre isso no primeiro vídeo. Mas é importante notar que mesmo que a filosofia possa ser útil no sentido fraco, querer exigir isso dela é ignorar o principal motivo pelo qual ela tem valor. O fato do conhecimento, ou pelo menos a busca dele, ter valor intrínseco, por si só. É verdade que as ciências e a filosofia, como eu espero ter mostrado anteriormente, podem sim ser úteis na prática. Mas o valor delas, como eu disse, independe disso. O inquérito em todas as suas formas é importante, além dos resultados práticos que pode produzir, simplesmente porque buscar o conhecimento tem valor. Note, porém, que ele não pretende dizer aí com isso que o valor do conhecimento por si só supera o valor das consequências práticas que a busca pelo conhecimento podem ter. Se em alguma situação muito artificial, onde a gente tivesse que escolher entre financiar um programa espacial ou um projeto de pesquisa para desenvolver uma vacina para uma doença que se tornou uma epidemia, me parece muito incontroverso qual dos dois que a gente deveria priorizar. O que eu quero dizer simplesmente é que uma atividade de buscar o conhecimento tem simplesmente um valor que independe dos seus frutos, o valor de buscar a verdade. Que é especialmente importante notar, principalmente para o pessoal que acha que a filosofia é inútil porque ela teria perdido para a ciência ou alguma coisa assim, que a filosofia não está sozinha na lista de áreas que não tem utilidade prática na maior parte das vezes. A cosmologia, a astronomia, a astrobiologia e a paleontologia, só para citar algumas, são também áreas que não são majoritariamente úteis na prática. E mesmo nos casos onde elas são úteis na prática, a gente não diria que o valor delas se dá em virtude desses casos. A ciência é motivada pelo desejo de saber. A filosofia também. E essa vontade de saber é algo essencialmente humano, que nós valorizamos muito, muitas vezes até quando a gente não se dá conta disso. Dizer que a filosofia é inútil no sentido forte é dizer que as suas questões são ilegítimas ou sequer dignas de serem suscitadas. E isso está longe de ser óbvio. Grande parte desse descaso com a filosofia por parte das pessoas que a consideram inútil provavelmente vem de encarar a filosofia como uma atividade muito distante de qualquer coisa com a qual vale a pena se ocupar.
Ela estaria sempre se ocupando de algumas questões muito abstratas e técnicas e de discutir alguns detalhes mínimos de alguma teoria mirabolante. É verdade que a filosofia pode às vezes se ocupar de questões muito técnicas e muito abstratas, mas nem sempre é assim não. Fazer filosofia não é nada muito misterioso não. Quando nós queremos saber como nós devemos tratar os outros, como nós podemos ter conhecimento sobre qualquer coisa, quando estaríamos justificados em crer em algo, como uma sociedade deve ser para que ela seja justa, e que diabo de coisa é um número afinal de contas, nós estamos nos ocupando de questões filosóficas. São questões que parecem fazer todo sentido e cujas respostas nós queremos saber, sejam por questão importante para a nossa vida ou só porque a gente está curioso mesmo. E quando a gente tenta dar a melhor resposta para essas questões, a gente está fazendo filosofia. Simples assim, sem mistério. Para defender que a filosofia é inútil no sentido forte, seria preciso então mostrar por que a atividade de filosofar, de modo geral, ou que as questões filosóficas, aquelas questões mais fundamentais que nascem do lugar crítico da razão, seriam, apesar de tão persistentes e à primeira vista legítimas, tão profundamente falhas ou consistiriam em equívocos e confusões tão devastadoras. E, ironicamente, parece inescapável para cumprir essa tarefa ter de fazer filosofia. Enquanto tais enganos profundos ou falhas sistemáticas não forem incontestavelmente demonstrados, o que parece ser verdadeiramente ilegítimo é tentar refrear e repreender o exercício honesto e apaixonado daquilo que é uma das facetas mais definidoras e essenciais do ser humano, a curiosidade. Eu sou o Vitor, esse é o Penso Logo Assisto, e se você gostou, por favor se inscreva, dê um like e compartilhe. Se você não viu o meu primeiro vídeo sobre o que é filosofia, dá uma olhadinha, por favor, vale a pena, e não deixa de dar uma olhada no que está na descrição do vídeo, e nem no canal do meu amigo Kerian, o Saifilo, que também é um canal que está começando sobre filosofia e é muito bacana, dá uma olhada lá, falou? Então, até mais!